Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje o meu convidado é um ator, roteirista, diretor teatral que já passou pela TV, pelo teatro, pelo cinema e já trabalhou diretamente com o apresentador Ratinho. Estou falando dele, Renato Benedetti, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Renato, seja bem-vindo no programa, é um prazer te receber aqui. Bom, em primeiro lugar, sou eu que agradeço, Alex. Obrigado pelo convite. Imagina. Já fazia um bom tempo que eu não dava uma entrevista, rapaz do céu! Desde o final do programa da rádio, já na época da rádio, eu mais entrevistava do que era entrevistado. Sim. Então, já faz um bom tempo, acho que eu tô meio destreinado, mas vamos lá. Vamos lá, né? A gente vai treinar tudo de novo hoje. Vamos aqui, nós. Então. Bom, pra gente começar, né, Renato, entender um pouco mais você como artista, como você começou, quando foi que você percebeu que era, então, um artista? Qual foi esse start que você teve? Vamos lá. Tudo começa quando eu tinha 6 anos de idade. Muito jovem. Perceba, 44 anos atrás. Estou com 50 este ano. Uhum. Então, 44 anos atrás, na escola Cícero Siqueira Campos. Olha só. Uma escola do coração. Eu tenho algumas escolas aqui que são do coração. O Cícero é uma porque lá eu estudei, né? Na época era primário e ginásio, né? Que hoje seria o ensino fundamental 2. Uhum. Então eu estudei ali, minha mãe foi professora ali, meus irmãos estudaram ali, eu morava ali do lado, né, perto ali do Alberto Gomes. Então tudo começa ali. Depois a outra escola do coração é o Benedito Lázaro, que é onde eu liciono também aqui em Itu. Você sabe que da quinta até o terceiro ano do ensino médio eu fiz lá, né? Aqui pertinho, né? É uma escola maravilhosa, uma equipe fantástica de se trabalhar, então é muito gostoso trabalhar onde você gosta. É Regina ou Arnaldo? Arnaldo que está lá, seu Arnaldo, aliás, um grande abraço para todos eles. Uma escola maravilhosa para se trabalhar, o Benedito Lázaro de Campos. Mas eu começo no Cícero aos 6 anos. Havia naquela época o Cícero, a direção, os professores, eles fomentavam muito a cultura, né? E esse tipo de coisa era uma efervescência dentro da escola. E no final do ano havia a apresentação de teatro, né? Para encerrar o ano letivo da escola. Sim. Eram várias apresentações e havia o teatro. E naquele ano havia o pré dentro do Cícero. E eu estava no pré, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe era professora alfabetizadora. Aliás, um beijo para a dona Adélia, que é minha referência de vida. Então a professora chama e fala assim para minha mãe que ela precisava de alguém para encerrar o ano letivo da escola. E que ela achava que eu tinha esse perfil, né? Porque eu falava já grosso, nasci falando grosso, né? E falava alto, né? E aí minha mãe faz um texto, e eu me lembro até hoje, era uma folha de sulfite, frente e verso, à mão, com o texto que eu tinha que decorar. Então era feita a apresentação do nascimento de Cristo e no final eu subia e fazia o encerramento do ano letivo do Cícero. E minha mãe me fez decorar aquilo, né? E eu sempre tive uma facilidade muito grande de decorar. Verdade. Sempre tive. Eu sei até hoje textos, por exemplo, o Alto da Compadecida, que nós fizemos em 1992, eu sei o meu texto de cor até hoje. Caramba! E aí minha mãe, então, me ensaia, eu subo no palco, e eu me lembro disso de um jeito fantástico. Eu subo no palco, o cenário do nascimento de Jesus está ali, eu vou ao meio do palco e eu falo todo aquele texto encerrando o ano letivo. Quando eu vi aquelas pessoas olhando para mim, e hoje eu vejo isso, naquela época não, mas hoje eu vejo isso. Quando eu olhei aquilo e vi aquelas pessoas todas olhando para mim e de repente aplaudindo, eu falei assim, tá aí, gostei do negócio. E se apaixonou? Eu acho que ali, e nunca mais eu desci do palco. Porque depois eu comecei a fazer apresentações da primeira série, da segunda série, e fui fazendo e fui falando, acabei meio que me transformando o orador da minha época do Cícero, porque tinha facilidade de decorar os discursos, então aquilo virei o padre da festa junina, que eu comecei com 9 anos e até o ano passado fui padre da festa junina, então aquilo foi se transformando para mim
num grande ofício que depois eu acabo percebendo que o nome daquilo é teatro, que é arte e que eu gostei daquilo. Então, vamos transformar isso numa profissão. E aí eu fui me aprimorando e fui crescendo, mas tudo começa aos 6 anos de idade no Cícero. Olha que bacana. Isso é incrível, né? Porque você teve essa experiência de estar atuando no palco, né? E também hoje tem a experiência de ser roteirista, né? De ser diretor. Como que é trabalhar, por exemplo, quando você tem que ser polivalente e dar conta de todas essas profissões? Porque tem o roteirista, aí tem a direção, aí você tem que atuar também. Como é que você atua ao mesmo tempo tendo que dirigir outra pessoa? Eu acho que essa parte você sabe dizer melhor do que eu. Porque aqui ele faz tudo, eu fiquei impressionado de ver, é verdade. Faz tudo. Ele liga a câmera, ele põe para gravar, ele dirige, ele posiciona você, mas é isso, né? Ainda no Cícero, tinha lá as professoras, tinha minha mãe, tinham várias pessoas que iam nos dirigindo. Chegou um momento, em 1988, eu tinha 14 anos, e houve um festival de teatro em Itu. Em 88, então, houve esse festival de teatro estudantil em Itu. Mas tinha que ter roteiro. E aí a gente não tinha o roteiro. Eu já comecei a conhecer algumas pessoas do teatro amador, né, em Itu. E aqui quero fazer uma ressalva, meu grandíssimo mestre Bacardi, Antônio Rodrigues Pires, que nessa época eu conheço, e conheço Vilma Machado, que de onde ela estiver, eu sei que ela está num lugar muito bom. Então eu sentei e pedi um texto para Vilma para eu ver como é que era o texto de teatro. Porque até então eu nunca tinha visto um texto de teatro. Olhe bem, né? Nós estamos falando de 1988, hoje nós temos a internet, você dá um clique, naquela época não. Para você estudar qualquer informação, você tinha que ir para o Atlas, era um livro imenso, né? Essa molecada de hoje não sabe o que é isso. Mas enfim, eu olhei aquele texto, me veio a ideia e eu escrevi um roteiro. Chamava-se Numa Tarde de Domingo. Foi o meu primeiro texto de teatro. Olha que aos bacana. 14 anos, o meu primeiro texto de teatro. Ali eu comecei a ver que dava para escrever. Não parei mais de escrever. É verdade, hoje você tem projetos, né, na sua carreira, por exemplo, para televisão. A gente tem aí o Condomínio do Tubinho. A gente já viu também, porque eu já assisti, inclusive, alguma coisa com o Ratinho. Opa, Pousada do Ratinho. Pousada do Ratinho, tá vendo só? Então eu já conferi seus trabalhos na televisão e acho super incrível. Mas assim, você escrever pro teatro tem uma vibe diferente do que você escrever pra televisão, acredito eu. Porque na TV rola uma pressão, aquele episódio tem uma data pra ir pro ar, na verdade. Sim, é assim, o teatro, hoje eu tenho, entre teatro, cinema e televisão, 251 obras, 251 textos. Caramba, é muita coisa. Entre teatro, cinema e televisão. Consegui produzir 3 livros de teatro. Sim. Editar, pôr na praça, vender 3 livros com peças de teatro. O teatro, eu costumo dizer que ele é mais visceral. Porque o teatro, ele é mais rústico a escrita dele. A televisão, você tem que detalhar tudo. Você tem que detalhar a posição de câmera, como a pessoa vai andar, como a câmera acompanha, para daí você dar a fala. Então a televisão ela é mais demorada para escrever, né? Um texto de teatro eu escrevo, quando vem a inspiração, um texto de teatro eu escrevo em uma noite. Um texto para televisão já demora um pouquinho mais, se bem que esses dias eu terminei um texto pro Tubinho, eu escrevi 2 textos no mesmo dia. Mas tudo vai da inspiração. A televisão, ela tem a pressão do ter que dar certo, né? E aí é um conjunto de coisas. Porque você pode ter um bom texto, mas se você não tiver um bom elenco, não funciona. Se você não tiver uma boa direção, não funciona. Então você tem que ter o bom texto, você tem que ter um elenco que segure esse texto, que leve esse texto como tem que ser feito, e você tem que ter uma boa direção, uma boa produção. Eu tive o prazer de aprender a escrever televisão com um mestre da televisão. E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de sorte. Eu sou uma pessoa de sorte, Alex. Porque eu fiz o curso de teatro Emílio Fontana,
tive o privilégio de conhecer o Emílio Fontana através do meu irmão Lauro. E o Emílio é uma pessoa encantadora, o Emílio é uma pessoa encantadora. E o Emílio, eu vou e faço o curso livre com ele em 91. Depois, em 93 e 94, eu faço o profissionalizante, me torno um ator profissional com DRT, o famoso DRT, que nada mais é do que um registro na sua carteira de trabalho dizendo que você pode exercer a profissão de ator e ganhar para isso. Né? Porque eu acho que profissionalismo vai além do número do DRT. Conheço muita gente que tem DRT, que acha que é ator e é péssimo para atuar, mas tem o DRT e pode ganhar para aquilo. Sim. É só essa a diferença. E em 2000, o Emílio me liga e me convida para escrever televisão. Aí o bicho pega. Eu tinha escrito o Almeida Júnior, o Prisioneiro da Arte, que era uma série de um pessoal de São Paulo que fez uma produção extremamente porca, ruim a produção, mas pelo menos eu pude me arriscar a escrever televisão. Mas quem me ensinou a escrever televisão foi Emílio Fontana. E ali eu aprendi como que fazia a escrita da televisão. O Emílio me corrigia, me pontuava, e ali eu fui aprimorando a escrita da televisão e tive a oportunidade de aprender como que é esse universo da tela, né? Que você faz com que o público enxergue o que a câmera vai mostrar. Então você tem que ter cuidado com aquilo. Depois eu continuo escrevendo, aí vem o Ratinho, já numa outra fase, né? E eu conheço o Ratinho através de um cara que ouvia o meu programa da rádio, ele era diretor do SBT, ele morava aqui em Itu, nas terras de São José, e ele ia da casa dele ao SBT ouvindo o meu programa da Rádio Convenção, 7 horas da manhã. Marcelo Parada, um excelente jornalista, um grande jornalista. Eu chego um dia na rádio, tem um envelope desse tamanho, pardo, grande, com escrito que era para mim. E aí quando eu abro, é um livro do Marcelo Parada, sobre jornalismo em rádio, e um cartão dele, grifado embaixo o e-mail dele. Na época era e-mail. Tá, né? sim, claro. E aí eu lembro que eu chego eufórico em casa com aquilo, meu filho, Gabriel, falou para mim, pai, isso aqui é o código para você, ele quer falar com você, mande um e-mail para ele. Mandei um e-mail, aí ele veio no meu programa, criamos um vínculo, fui para o SBT, e um dia ele me apresenta, então, a oportunidade de conhecer o Ratinho e escrever A Pousada do Ratinho. Você também dirigia eles? Não. Eu escrevia, mas o Ratinho pedia que eu fosse assistir. Para ver se estava de acordo com o texto, se era aquilo que eu tinha pensado. O Ratinho é uma pessoa incrível, gente. Aquilo que você vê na televisão é o Ratinho. Muitas vezes ele tem umas coisas assim polêmicas, ele fala umas coisas polêmicas, uns posicionamentos, né? E eu entendo também porque é o seguinte, de polêmica também se vive. É claro, às vezes é estratégico, de né? polêmica também se vive. Mas é um cara genial, de um coração fantástico, de uma generosidade incrível, para quem conhece nos bastidores, né? Eu perguntei inclusive para você se você também dirigiu os artistas, né, que estavam atuando, porque eu lembro que você não gostou da escolha de um dos atores. Eu não vou falar nome, mas se você quiser, fique à vontade. Na verdade foi assim, na segunda pousada, teve a participação daquele ator Ricardo Marque. E o cara é ruim mesmo. Tanto que hoje não tá fazendo mais nada. Cara, ele só teve o Cigano Igor, não foi bem, né? Mas tudo bem, você falou, é ele mesmo. Né? Eu lembro. E desculpa, eu não quero aqui fazer menção de juízo a nada, eu acho que todo mundo tem o seu espaço. É que a carreira dele foi como modelo, né? Aí ele, por ser muito bonito, acho que inseriram na TV. Na TV, a Glória Pérez deu aquela oportunidade, depois o Manuel Carlos escreveu um outro papel, colocaram ele também, ele era um jardineiro, numa outra novela do Manuel Carlos. Sim. Depois ele foi para Record, enfim. E realmente, cara, é aquilo que eu falo. Você ter o número do DRT batido na sua carteira não significa que você tenha o feeling, o talento suficiente para ser um grande ou um bom ator. Né? Você pode ser um ator. Para isso você precisa ter a sua base, que é o estudo. Eu, sem demérito a ninguém, mas eu acho que a base
para você atuar chama-se teatro. É verdade. Mas veja bem, Renato, assim, é uma análise, tá? A gente tá aqui na discussão, mas uma coisa assim muito saudável. E eu, diante das respostas dos meus entrevistados, eu aprendo muito também, né? Mas, por exemplo, o cara era um modelo. E aí, de repente, alguém, a Glória Pérez, né, como você citou, decidiu dar em Explode Coração uma oportunidade pro rapaz que tava cru, que de repente só tivesse ali um DRT e não tava pronto, de repente, e já chegar na novela, cair de paraquedas como protagonista, não é um peso muito grande, assim como eu penso comigo também. Eu comecei como repórter de tudo, mas no meu primeiro ano de jornalismo, se você já me coloca na bancada do Jornal Nacional, eu ia arrebentar de decepção. A minha mãe minha mãe está com 81 anos hoje, e ela sempre me ensinou uma coisa: você não constrói uma casa pelo teto. Concordo. O teto é a parte mais alta da casa. Você não chega lá em cima se você não tiver a base, se você não tiver a fundação, se você não tiver fundamentos, se você não construir bem as paredes, amarrada, né, para ela não cair depois. Então eu acho que, e assim, mas também vamos ressaltar, a Globo como empresa, e eu tive fazendo uma novela na Globo, sim, eu fiz uma participação de 5 capítulos. Tempos modernos. Horrível a novela, horrorosa a novela. Horrorosa a novela. Esses dias eu vi o Marcos Caruso com Eliana Jardim na Tata Werneck. O Caruso é uma pessoa fantástica. Eu viajei com o Caruso de São Paulo a Rio e de Rio a São Paulo. Ele não vai se lembrar disso, imagina, né? Quem sou eu na fila do pão pro Caruso lembrar? Ah, pensa você que não. Mas o Marcos Caruso é uma pessoa simpaticíssima. E aí a Tatá pergunta para eles: uma novela, vocês não gostaram de fazer alguma novela? Se arrependeram? Ele falou: não, arrependi, aquela situação constrangedora, né? E aí ela vira e fala assim: beijos tempos modernos, e eles começam a rir. E aí Eliana Jardim ainda vira e faz assim: você me pode falar palavrão aqui? Porque ela fala, né? Ela fala assim: filha da puta pra Tata Werneck, né? Porque realmente foi uma novela, cara. Eu fui para gravar 5 capítulos. Eu fazia o chefe da máfia russa. Cara, eu jurava que você ia elogiar a novela, porque a novela tinha Grazi Massafera. Não, foi horrível. Tinha o Fagundes, cara. Tinha o Marcos Caruso, Eliana Giardini, né? Pascoal da Conceição, o doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, que também é outra pessoa maravilhosa. O Fagundes, uma pessoa delicadíssima. Quando eu recebo o fax dos capítulos, e aquilo era um negócio imenso, e aí eles passam só a minha parte, mas mesmo assim era bastante cena. A gente não tinha muita fala, porque era russo, mas tinha muita cena. Quando eu peguei e li, eu falei: não é possível que a Rede Globo aprovou esta novela. Porque a novela é muito ruim. 5 capítulos, eu já tinha noção de que a novela era muito ruim. Mas você vai negar de fazer uma novela na Globo? A pior novela na Globo dá 4, 5 vezes mais audiência do que a melhor novela em qualquer outro canal. A verdade é essa, e é assim até hoje. De vez em quando tem lá uma emissora que chega perto, dá um tapa na Globo, mas é muito raramente. De 5 em 5 anos acontece isso. E olha lá, né? A última foi os 10 Mandamentos, que abre o mar, fecha o mar e segue o barco, né? Toca o baile. Lavou mesmo, né? Mas vem cá, Renato, como foi que o rádio então entrou na sua vida, né? Você começou como ator, aí, que já é uma comunicação por si só. Agora, se comunicar com milhares de pessoas todos os dias, como era o seu programa Vice-Versa, na convenção, é completamente diferente, né? Eu vou falar uma coisa aqui que acho que pouca gente vai saber. Mas Aliás, deixa eu só fazer um adendo, gente, porque eu gostava tanto do programa, eu pesquisei, inclusive, do Vice-Versa. Eu até cheguei a participar, e era comentarista de fofoca. Verdade, segunda-feira. Era incrível, eu adorava, viu, as lives, era incrível. Bons momentos passei ali com o Renato no programa Vice-Versa, já nos seus últimos anos, né? E eu só tenho a agradecer também, inclusive, pela oportunidade, tá? Imagina. Tudo começa em 1999, na Rádio Convenção. Ele nunca mudou de emissora? Sempre foi na Convenção? Não, tem uma passagem aí. Tá. Eu faço uma permuta com a professora Mariângela Manjão Elias, maravilhosa, era pró-reitora do CEUNSP.
A rádio ficava embaixo ali do prédio do CEUNSP, no porãozão ali do CEUNSP, na Praça Regente Feijó, em frente à Igreja do Patrocínio. E eu fiz uma pergunta com ela. Eu fazia faculdade e na época o dinheiro ralhou, né? E aí eu falei para ela, a senhora não tem um programa de rádio que está sem ninguém? Eu apresento para a senhora. Chamava-se Ecos do Patrocínio. Eram 2 vezes por semana, meia hora, do meio-dia, meio-dia e meio. E aí ela falou, tá bom, vamos fazer um teste. E era um programa de entrevista. Tá. E ali começou. Ali começou. Foi em 99, 2000. Aí eu terminei o curso que eu estava fazendo. E aí para-se o programa, né? Aí eu recebo um convite para extinta Rádio Fax. Fiz ali um ano e meio, mas eu vi que não ia dar certo aquele negócio, que tinha alguma coisa estranha, como tinha realmente, né? Rádio comunitária, mais ou menos, né? E aí eu fico um período sem fazer rádio e eu volto para o rádio em 2009. Eu vou pro rádio em 2009, aí Nossa, sim... teve um período de 10 anos aí, né? Uma pausa, né? Sim. Aí eu vou pro rádio em 2009, e aí eu começo de novo na Rádio Convenção com o programa Vice-Versa, que começou com 1 hora de duração, passou a 2, foi a 4 e terminou com 3. E era sensacional, né? Porque eu lembro que muitas pessoas interagiam, mandavam perguntas, né? O público realmente se interessava pela pauta do programa e participava. O programa era um programa feito pelo público. Né? Não era para o público, era pelo público. O público tinha total liberdade de ligar e falar o que precisava, o que reclamava, o que acontecia. E eu sempre pautei pela verdade. O jornalismo tem que ser pautado pela verdade. Bem, agora eu quero falar um pouquinho também sobre um dos seus projetos, que é com atuação, claro, no cinema, né? Falamos da TV, falamos também do teatro e agora o cinema, né? E um dos projetos que eu amo, Renato, que eu adorei assistir, foi incrível. Conheço muitas pessoas dali, João Acaiabe, Ricardo Siciliano. Incrível o seu projeto Bento da Caridade, que foi pro cinema e que retrata ali um pouquinho da história e da vida do padre Bento Dias Pacheco, né? Não sei se eu falei corretamente, sim, mas eu estudei bastante sobre ele numa determinada época, né? Da 4ª série, um ensino fundamental. E quando eu vi aquilo retratado no cinema, eu falei assim, gente, que incrível, que sensacional. E ainda assim descobri depois ali nos créditos, né, que os ossos do Padre Bento ainda estão ali na igreja onde recebe o nome dele, né, onde carrega aí o nome dele. Eu achei isso incrível. Como é que foi toda essa produção? Como é que foi a escolha de elenco? Como que você pensou no roteiro? De onde surgiu a ideia? Vamos lá. O filme do Padre Bento foi escrito 10 anos antes dele ser produzido. Meu Deus. Mas ele ficou em produção durante 10 anos? Não, ficou engavetado. Ah, tá. Eu tive a ideia, escrevi e deixei ele engavetado porque não tinha ninguém na cidade que se propusesse a ajudar a custear o filme. Não tenho problema nenhum de dizer, nós fizemos um filme em 2011 com todo aquele elenco, são 44 atores, fora contra-regra, câmera, editor, fora tudo isso, né? Vamos colocar aí 70 pessoas envolvidas numa produção. E eu começo então a pensar no elenco. Escalei o elenco inteiro e faltava o Padre Bento. Por quê? Porque nós tínhamos uma foto preta e branca do Padre Bento, que não nos dizia, por exemplo, cor de olho, tamanho exato. Tom de pele. Me lembro que na época eu pedi então para fazer uma análise da foto, porque tem uma foto dele de corpo inteiro, eu pedi para fazer uma análise de qual seria mais ou menos a altura do Padre Bento. Né? Ele era alto? Aí é que vem. E me cai uma obra de um tal de Arruda Dantas, também falando sobre o Padre Bento. Ele não era daqui, passou por aqui, conheceu a história e escreveu um livro. Algumas coisas fantasiosas, mas outras que batem daí com a análise que eu pedi para fazer da foto. E que ele fala assim, tem um trecho que ele fala assim: a pérola da excursão
do Dr. Magalhães, que é o cara que vai pesquisar sobre a lepra na época, para dizer que ela não era tão contagiosa quanto se imaginava, foi a cidade do interior de São Paulo, em Itu, onde conheceu Padre Bento. Era incrível a força e a fé daquele homem que, aos 70 anos, não tinha um único fio de cabelo branco ou de barba branca, com seus olhos esverdeados, a sua e do alto dos seus 1,89 m de altura, a pele queimada pelo sol de tanto trabalhar junto àqueles que ele chamava de irmãozinhos. Chega a análise da foto dizendo que ele devia ter entre 1,85 m e 1,90 m. Eu estava com o Miguel Ruiz, que ajudou a dirigir o filme, e eu falei assim, já temos o Padre Bento. Aí ele falou, é? Falei, vou ler aqui a descrição. E aí eu li a descrição do livro e li a descrição da análise da foto. Falei, 1 metro, olhos verdes, pele branca. 1,89 m, eu sou o Padre Bento. Vou fazer eu o Padre Bento. Eu sou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vai falar, ele falou que ele é o Padre Bento. Não, não sou. Longe, mas nem na sola do pé dele. Nada. Eu falei, eu faço o Padre Bento dos 50 anos, eu tinha 37 na época. Tá. Mas a barba já estava bem branca já, né? Eu faço dos 50 até a morte dele, porque daí é só fazer o processo de envelhecimento. E aí fizemos o filme, e aí eu assumo o papel do Padre Bento, que foi uma experiência espetacular, com um elenco fantástico. Só para citar aqui, o elenco tinha 44 atores, 85% do elenco eram de ituanos ou de atores da região. Eu achei incrível esse trabalho, esse projeto, achei emocionante, eu me apaixonei assim pela história dele, porque eu já tinha lido realmente, mas quando a gente vê um audiovisual, né, ali anexado a um texto, que bate realmente com a história, né, que a gente já leu anteriormente, e que vê também como foi a luta, né, a luta árdua de Padre Bento Dias Pacheco, com relação aos cuidados que tinha com, naquela época chamada de leprosos, né? Hoje a gente sabe... Hoje é proibido por lei. Hanseníase, né? Hoje é proibido por lei. Eu achei fenomenal, Renata. Realmente, né? Teve uma brilhante história e que deixa, assim, muitos ensinamentos para todos nós até hoje, né, Renata? Você sabe, posso fazer um comercial aqui? Pode, claro, por favor. Você sabe que eu tenho o filme da Madre Teodora feito, né? Escrito. Se você, empresário de Itu, não custa caro. Não custa caro. E hoje em dia você me acha nas redes sociais. É só procurar lá nas redes sociais que você me acha. Se você quiser ajudar, eu tiro do papel. Tá lá engavetado. Um filme sobre Madre Teodora, que é outro grande exemplo. Uma mulher que mostrou a sua força e a força da mulher e a capacidade que a mulher tem numa época em que a mulher era subjugada e que fez coisas incríveis, incríveis para a cidade de Itu, para a região e para o Brasil. É uma história que merece também ser contada. Tem toda a razão. E por favor, se você está ouvindo essa mensagem do Renato, esse convite, por favor, ajude a tornar esse projeto uma realidade. Ó, que está escrito. Logo depois do Padre Bento eu escrevi a Madre. Perfeito, Renato. Olha, mas a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço a presença aqui no programa. Foi de grande valiosidade para mim, porque eu adoro ouvir essas histórias, né? Eu adoro saber o que houve por detrás das câmeras. E tudo isso ajuda também a conhecer um pouco mais da sua história, que é uma história incrível. Parabéns pela carreira. Imagina, eu é que agradeço. Muito, muito obrigado. Fazia um tempo que eu não dava entrevista. Confesso que eu estava com frio na barriga. Já foi legal, não foi? Foi maravilhoso. Você conduz muito bem. Poxa, né? Obrigado. Não deixe isso acabar. Eu acho que nós precisamos disso e precisamos
principalmente porque você traz pessoas que produzem, pessoas que fazem dos mais diversos segmentos. É verdade. Né? Dos mais diversos segmentos. É verdade. Muito obrigado pelo reconhecimento e desejo ainda mais sucesso para sua vida, para sua carreira, tá bom? A pessoal, a profissional. Seja feliz. É isso. É assim que a gente termina aqui a nossa entrevista. Quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso canal e deixo já o recado para você. Gostou? Curte, comenta, compartilha, que é tudo muito importante para o nosso crescimento, tá bom? E se inscreva então no canal. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais.